Vamos analisar agora a resposta ao degrau de sistemas causais. O que a gente vai focar aqui é no uso do método das situações parciais como elemento para nos mostrarmos algumas características interessantes quanto a regime transitório e regime permanente. Então, o que eu vou considerar aqui é o seguinte: tem um sistema causal definido por H de S como sendo a razão entre dois polinômios. Vamos colocar aqui em vermelho só para a gente entender. Polinômios, tá certo? Claro que associado a isso eu tenho H de T. O nosso sinal x de t igual a degrau tem como transformada de Laplace x de s igual a 1 sobre s com região de convergência maior do que zero. Logo, o nosso y de s é o produto de h de s x de s, uma modulação, que equivale a uma convolução, certo? Vamos colocar aqui para a gente sempre lembrar isso. Y de t igual a h de t, convolução x de t. Então, veja, o h de s, nossa razão entre esses dois polinômios, n de s e d de s, multiplicado por 1 sobre s. Isso aqui é igual a n de s, s, t de s. Tá? Só considerar aqui, ó, m ordem de n de s, n ordem de m de s, de d de s, desculpe. E vamos considerar aqui n maior do que m. Só para a gente trabalhar. O que a gente vai fazer pode ser usado para situações não colocadas aqui n igual a m ou n menor do que m. Tá? Basicamente fazer aquela divisão de polinômios que a gente já viu anteriormente. Né? Mas o nosso foco agora é nessa estrutura. Veja que adicionei um polo aqui. Tá? Então vamos ver aqui quem seria o nosso y de s, né? Por frações parciais. Então, por frações parciais. Então, o nosso y de s, que basicamente a gente observa ser h de s sobre s. Então, veja, estou fazendo uma integração de h de s. Pode ser quebrado em, olhando essa estrutura, eu certamente tenho um coeficiente associado a s, mais b s menos p1, mais c s menos p2, mais vários outros termos. Então, vou colocar aqui dessa forma. Para facilitar ainda a escrita, vou colocar aqui, ó, em vez de b, em vez de c, b2. Assim a gente consegue escrever de uma maneira mais compacta. Tá? P1, P2, P1, P2, Pn são polos de H de S. Tá certo? Bom, como nós encontramos A? A igual limite de S tendendo a zero de quem? Do produto S, Y de S. Note que essa é a definição do teorema do valor final. Veja como todas as coisas que a gente aprende estão relacionadas. Tá?
Então, só abrindo aqui um pouquinho mais, limite de S tendendo a zero, de S, H de S, de S. Esses dois termos simplificam e eu vou ter o valor de H em zero, tá certo? B1, B2 e Bn são coeficientes que a gente vai tratar do mesmo modo. Vou colocar aqui. BI, limite de S tendendo a PI. Veja que eu estou tratando de polos repetidos só por uma questão de simplificação aqui. S menos PI, H de S dividido por S. Tá certo? Então veja, basicamente a gente não tem muito aqui o que obter. Tá certo? Nem vou colocar aqui igualdade. Dá algum valor. Tá certo? Bom, então o que a gente obtém no final? Y de S, então vou colocar aqui assim. Y de S é H de zero dividido por S, mais, se eu tirar o mínimo dessa parte entre chaves, tá? Eu vou colocar aqui, ó, S menos P1, S menos P2, S menos Pn. Tá? E aqui eu vou colocar um polinômio que não é o n de S, naturalmente, porque quando eu for recompor eu tenho que levar em consideração que eu tenho esse S aqui, tá certo? Então vamos colocar aqui n, vamos colocar um n' de S. Não é de derivada, é simplesmente um outro n. Ou H0 de S mais D de S dividido por n' de S. Então, só vamos colocar dessa forma aqui para ficar tranquilo. Bom, nós podemos evidenciar a seguinte situação. Esse termo contém os polos do sistema. E esse aqui tem um único polo da excitação. Se a gente considerar H de S estável, tá? Significa que esse termo n' de S, ele vai ter todos os seus polos. Então vamos colocar aqui. Vou colocar polos do sistema no semiplano aberto à esquerda. Porque todas as frações parciais correspondem a exponenciais que decaem com o tempo, como a gente já viu no efeito dos polos no vídeo anterior, certo? Significa que o único resultado que eu vou ter serão termos com a seguinte cara, ó, y de t igual a h0 u de t mais b1 ena p1t u de t mais b2 ena p2t u de t mais Pn ena pnt u de t. Vou colocar aqui bem separadinho. Então, veja. Se o sistema é estável, essa porção decai com o tempo. Isso aqui é o nosso transitório de um sistema causal estável. Essa parte é a que permanece, regime permanente. E note que o regime permanente, quando aplica o degrau, tem amplitude definida pelo valor de h quando S é zero, que é o teorema do valor final, como a gente já viu aqui
na descrição. Ó. O resultado é exatamente a definição do termo do valor final. Então veja, quando a gente analisa a resposta degrau, a gente consegue saber que os transitórios são devidos aos polos do sistema, ponderados adequadamente, e o regime permanente, que vem da aplicação do sinal degrau, nesse caso, é devido ao valor de h, também é devido ao sistema, mas note que é o valor que leva em conta o numerador e o denominador para s igual a zero. Tá? Que, em última análise, é o y de t para t tendendo a infinito. Vamos colocar diferente, né? Limite t tendendo a infinito de y de t. Então, veja, regime permanente é basicamente a tendência, tá certo? Veja, os polos aqui, P1, P2, podem ser complexos? Podem. Simplesmente que o transitório vai oscilar, mas diminuindo em amplitude por conta da estabilidade. Se o sistema fosse instável, eu não teria um transitório, teria simplesmente exponenciais crescendo. Tá? Então, eu ligaria o sistema e ele iria infinito se fosse instável. Então, o que eu quero sempre que vocês pensem, considerem é os polos fornecem exponenciais que podem crescer com o tempo, diminuir com o tempo, ou eventualmente se manter intacto com o tempo. Isso vai caracterizar justamente se o sistema é estável ou instável. Então, um sistema estável tem o seu transitório diminuindo com o tempo. Tá certo? E o regime permanente vem justamente do teorema do valor final, porque todos os polos têm que estar no semiplano à esquerda do eixo imaginário. Então veja, tudo isso está interligado justamente para favorecer até o nosso entendimento do efeito desses polos.